Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler todo o capítulo, tentar fazer uma leitura rápida, mas não por isso atropelando os acentos, as vírgulas, os pontos e vírgulas e tudo mais, né? Mas para que a gente entenda o texto e o contexto. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A história de um centurião romano chamado Cornélio. E por que não dizer também a história de Pedro na vida dele. Diz-nos assim o texto sagrado: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Versículo 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que lhe tinha acontecido, enviou-os a Jope. 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. 15. A voz lhe falou segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-te e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. 24. No dia seguinte, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Conversando com ele,
Pedro entrou muitas vezes, ou encontrou, melhor dizendo, encontrou ali muitas pessoas reunidas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem algum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com acepção ou parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 39. Nós somos testemunhas de tudo o que Deus fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. De todo o que nele crê, receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém? Abertos para mudanças. As pessoas em geral dizem que não gostam da rotina. A rotina geralmente é a ideia de que as mesmas coisas vão acontecer das mesmas maneiras, no mesmo modo, e às vezes no mesmo tempo de todos os dias ou de todas as épocas. E as pessoas reclamam de rotina, dizendo que a rotina muitas vezes as chateia, que a rotina não traz ânimo, que a rotina não encoraja, que a rotina leva as pessoas à mesmice. Concordo, pelo menos em partes. Mas a gente também tem que entender que há certas rotinas que nos fazem bem, ou que nós nos apegamos a elas, de modo que ficamos até meio duros, meio rígidos, meio resistentes a mudanças. Tem coisas que acontecem na nossa vida e mudam, que a gente diz assim: estava tão bom como era antes, por que mudou? Quem, adulto, já não disse pelo menos uma vez na vida: quando eu era criança, como era bom, não precisava trabalhar, só tinha que ir para a escola, né? Mas a vida
necessariamente, principalmente nesse aspecto, vai nos colocando mudanças. Somos recém-nascidos, depois pequenas crianças, acho que é a primeira infância, né? As pedagogas aí que sabem melhor do que eu, primeira, segunda infâncias, pré-adolescência, adolescência, juventude, a vida adulta, depois a velhice. E são mudanças às quais nós temos que nos adaptar. Quando a gente é jovem, a gente pensa, quando eu era adolescente. Quando a gente é adulto, a gente pensa, como era bom quando eu era jovem. E quando a gente está na terceira idade, era bom quando eu era adulto. E assim por diante. Então, não são todas as mudanças que a gente aceita assim também, de muito bom grado. A gente não gosta da rotina de todo dia para o mesmo trabalho. Mas o dia que a gente chega lá no trabalho e o nosso cartão não está lá na chapeira, teve mudança. Quebrou-se a rotina. Mas uma coisa é verdade. Com o passar do tempo, nós vamos ficando mais difíceis de aceitar mudanças. Principalmente depois que a gente passa dos 30 anos. Depois que a gente passa dos 30 anos, tem coisas que entram na nossa cabeça, que entraram na nossa cabeça, que a gente não consegue mais mudar. Aliás, depois até a gente vai imitando muitas coisas que a gente criticava dos próprios pais, né? Interessante isso. Aqui no texto que acabamos de ler, é um texto que fala de mudança, e de mudança radical, e necessária mudança. Cornélio, que era um militar, recebeu de Deus a visita de um anjo, pelo menos foi assim que ele entendeu, isso é assim que o livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, descreve, em que ele recebeu a mensagem de que Deus tinha olhado para ele, achado graça, que ele tinha achado graça aos olhos de Deus, uma expressão muito bonita da Bíblia, e que ele mandasse alguém buscar Pedro, para que Pedro viesse lá da outra cidade de Jope, ou Jope, para encontrá-lo, para falar-lhe acerca das coisas de Deus. Cornélio, diz a Bíblia, que não se demorou. No mesmo instante chamou 2 servos, chamou um oficial também, religioso como ele, temente a Deus como ele, explicou-lhes o que tinha acontecido e disse, olha, vão lá buscar esse tal de Simão, que é conhecido também como Pedro, que está na casa de um outro Simão, que mora perto do mar, na cidade de Jope. Naquele tempo não tinha GPS, não tinha Google Maps, né, ou Maps, né? Não tinha o livrinho que a gente usava até pouco tempo, guia, né? Não tinha isso. A instrução foi, é perto do mar, na cidade de Jope. Eu não me lembro bem, mas se não me falha a memória, grande parte da cidade de Jope era cercada ou tocada pelo mar. Imagina a preocupação, como é que a gente vai chegar lá? A gente vai bater de casa em casa, perguntando onde é que está esse tal de Simão chamado Pedro. Coisa chata é quando a gente vai procurar a casa de alguém e toca na casa, a campainha, ou chama na casa do outro, né? Ou quando a gente liga para o número errado. Pior ainda, é quando ligam para a gente, né? 7 horas, 6 horas da manhã, num sábado. Isso já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com você. Mas ele estava ansioso para ouvir o que esse tal de Pedro tinha a dizer. Deus falou com Cornélio. Agora Deus tinha que falar com Pedro. Havia um problema. Aliás, havia um problemão. Os judeus, ao longo de séculos, não falavam, não se misturavam com outros povos que não o seu próprio povo. Pior, mesmo Pedro e os outros apóstolos ainda eram resistentes a pregar a palavra de Deus a outros povos. Eles não tinham entendido aquilo que, ia mostrar o cartaz que a gente tinha até pouco tempo aqui, que citava Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Os primeiros crentes
ficaram reservados ali a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém que havia os judeus. E aí Deus então agora vai tratar com Pedro. E ele trata com Pedro de uma maneira muito peculiar. Ele apresenta para Pedro uma série de animais que, de acordo com a lei judaica, um judeu não podia comer. Não podia sequer tocar. Eram animais considerados impuros. Não porque eles eram sujos, não é nada disso, mas religiosamente impuros para serem comidos. Quando o judeu, por algum lapso, por algum erro, comia uma comida dessas, ele tinha que ficar um determinado tempo sem poder ir para o templo, para a sinagoga, como se fosse nos dias de hoje para a igreja. Nem isso ele podia fazer. Então, quando se apresentava alguma dessas iguarias, ele não comia, porque ele tinha uma preocupação constante com a sua religião e com a sua religiosidade. Mas Deus, de propósito, numa visão, enquanto ele estava orando, apresenta 3 vezes, diz a Bíblia, num lençol, segurado por 4 pontas, esses animais, com a seguinte ordem: Pedro, levanta-se, mata e come. Pedro, que era cheio de orgulho, Pedro, que era um religioso do judaísmo ferrenho, ele diz assim: não, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tocar? Como é que eu vou comer em algo impuro? Mas aí vem a resposta de Deus. Deus diz assim: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Pentecostal diria receba. Jovens daqui da igreja diriam vixe. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Nesse ínterim estavam chegando lá os homens que Cornélio tinha enviado, e o anjo diz: estão aí homens à sua procura, não resista e vá com eles. E Pedro foi, encontrou a casa cheia de pessoas ansiosas. Cornélio foi falando para todo mundo: olha, vai vir um homem de Deus aí para falar coisas de Deus para nós, vai vir um homem de Deus aí para falar das coisas importantes para nós, e eu não quero isso só para mim, eu quero compartilhar com todos vocês, então fiquem aqui comigo. E aí Cornélio contou toda a história para Pedro. Pedro também percebeu o que estava acontecendo. E aí, enquanto Pedro estava falando das coisas de Deus, falando de Jesus, que Jesus era maravilhoso, que Jesus era bom, que Jesus tinha morrido, mas que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha sofrido, mas que Jesus agora estava ao lado de Deus. Enquanto isso, eles receberam o Espírito Santo, tal qual os judeus também tinham recebido. E aí, o que acontece? Pedro é obrigado, diante de Deus, a dar o braço a torcer. Mudança. Sofrer mudança. Acredito que muitas vezes nós estamos na mesma posição do apóstolo Pedro em algumas questões na nossa vida. Ao longo do tempo a gente vai se tornando rígido em algumas coisas e resistentes a mudanças. Quem trabalha aqui em empresas que em determinada época foi implantado algum sistema de qualidade do tipo ISO 9000, QS 9000, sabe do que eu estou falando? Tem gente que é resistente. Você chega lá: olha, amigo, agora você faz esse trabalho como você sempre fez, mas agora de 10 em 10 peças você tem que anotar lá que você conferiu a peça. Ah, mas eu não preciso anotar, eu sempre... Não, mas agora é assim, é norma da empresa. Não, mas eu estou aqui há 30 anos, nunca foi preciso isso e tal. Resistente à mudança. Na nossa vida a gente toma essas atitudes. Vive o que a gente chama de síndrome de Gabriela, que passou recentemente novamente na televisão, tarde da noite, porque era imoral para os olhos de qualquer pessoa responsável diante de Deus. Mas a síndrome de Gabriela, pelo menos da música, é: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E quem quiser que goste de mim, assim. Estou acrescentando aqui. Pedro poderia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu nunca comi dessas coisas, agora eu sou homem formado, Senhor.
Pedro talvez estivesse aqui já perto dos 40, 50 anos. Em 50 anos ele nunca tinha comido animais daquele tipo. E Deus estava dizendo para ele agora: coma. Pedro, se fosse aquele camarada durão, dizia: Senhor, eu não vou comer isso. Senhor, eu sou sujeito homem. Como diz aí os camaradas da malandragem. Não vou comer. Mas ele estava tratando com Deus. Deus, irmãos, da mesma maneira trata com a gente. A gente não é perfeito. Amém? A gente não é perfeito. E a nossa proximidade com Deus é que nos permite, dia a dia, manhã a manhã, se tornar pessoas melhores. À medida que nós nos aproximamos de Deus, a imagem de Deus vai sendo refletida na nossa vida, no nosso coração, e nós vamos nos tornando pessoas melhores. E só nos tornamos pessoas melhores quando estamos abertos às mudanças que Deus propõe na nossa vida. Por que resistir ao Senhor? E Deus fala conosco, irmãos. Deus fala conosco através da mensagem. Tem mensagens, eu já passei por isso, talvez você já tenha passado por isso, que a gente ouve assim e diz assim: quem falou da minha vida para o pastor? Quem falou da minha vida para esse homem que está pregando? Parece tipo cena de Matrix, né? Sumiu todo mundo, só está lá o mensageiro e você. Porque é o Espírito Santo que fala conosco. O testemunho de alguém. Quantos de nós não fomos quebrados em alguns sentidos quando ouvimos aqui o testemunho do Hernani, que esteve 2 semanas lá no Haiti. Até hoje isso repercute entre nós, graças a Deus. Coisa boa. Ah, mas eu vou continuar do mesmo jeito. E quando a proposta é de Deus? Como foi aqui no caso do apóstolo Pedro. Foi Deus quem foi falar com ele. Pedro não resistiu. Aliás, resistiu por um tempo. Porque a Bíblia diz que aquela situação, aquela cena teve que se repetir 3 vezes. Mas ele foi lá para Jope, viu tudo aquilo que estava acontecendo. E lá no final, ele ficou feliz da vida. E ele mesmo é que toma a atitude, a iniciativa de dizer assim: onde é que tem água para a gente batizar essa gente? Onde é que tem água para a gente batizar esses novos irmãos? Quem diria Pedro batizando gentios, gentalhas, que essa era a ideia da expressão, gente desprezível. Agora ele os via tal como ele também se via e via os seus irmãos judeus. Quando a gente se deixa moldar pelas mudanças que Deus propõe para a nossa vida, quem ganha somos nós. Porque Deus nos muda e nos molda para que a gente seja mais feliz, mais pleno, mais alegre, mais completo. É claro que há pessoas que são mais e menos flexíveis. Um dos problemas que a gente sempre fala, tem essa expressão, esse jargão, de o problema do crente velho. Não é velho de idade, não. É velho de tempo de cristianismo ou de igreja. Ele vai tomando algumas decisões da vida e vai se tornando tão rígido naquilo que ninguém mais consegue mudá-lo. E tem coisas que ficam petrificadas no seu coração, que ele não permite nem que Deus quebre, nem que o Espírito Santo quebre. Quando o pastor vai falar com ele, ele pensa assim: o que esse pastorzinho pensa que ele é? Já passou aqui gente muito melhor do que ele, e eu não mudei? O que ele pensa que ele é? Graças a Deus nunca ouvi isso. Talvez pior, já senti isso. Mas não é com o pastor, não é com a igreja, não é com o esposo, não é com a esposa, não é com o pai, não é com o filho. A pessoa vai dar contas. É a Deus. Porque Deus é muito bom. Deus vai dizendo: você precisa mudar. Seja mais humilde. A música que a gente canta, né? Renova-me, Senhor Jesus. O salmista diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim alguma coisa que está atrapalhando a minha vida. Me mostra. E neto que a gente canta: eu quero ser um vaso novo. Isso tem que ser mais do que palavras, tem que ser atitude.
atitudes, decisões. Tem que ser postura. Que é isso que Deus espera de nós. De 0 a 10, qual é a sua resistência às mudanças? De 0 a 10, qual é a sua resistência às mudanças que Deus propõe? Ninguém está muito próximo do 0, ou ninguém está muito próximo do 10. A gente tem que estar aí no número, já que falamos aí numa escala, mais próxima do 0, menos resistente. Quando a gente não resiste ao Espírito de Deus, Deus muda a nossa vida e muda para melhor. Que Deus nos mude, que Deus nos molde e que Deus transforme cada vez mais o nosso coração e que nós permitamos que Deus faça isso conosco. Amém? Que Deus abençoe e que Deus aplique a sua palavra e a sua mensagem no nosso resistente coração.